Olá a todos, salve, salve, como que vocês estão? Nesse momento a gente grava no Instagram enquanto grava o nosso episódio para o Spotify. Então, bem-vindos ao Modo Avião. Esse é o podcast que te inspira a desconectar e viver uma vida mais equilibrada. Eu sou o Cadu e estou aqui com a Adri, com o Igor. E como já é quase um ritual, uma tradição, eu gostaria de saber como que vocês estão. Oi, pessoal, muito bom fazer um formato diferente, porque o modo avião é um puro experimento para a gente também. E eu tô bem, é um prazer mais uma vez estar aqui. E mais que isso, saber que esse é o 10º episódio. A gente lê muitas informações sobre produção de podcast e a maior parte dos podcasts não passam do 10º episódio. Então a gente está aqui na missão de já relembrar coisas, né, que a gente já conversou, encerrar esse primeiro momento, porque tudo começou por sabáticos, né? Então acho que isso é legal saber que se o sabático tem fim, a gente também, muitas das nossas conversas têm fim. Mas também abre espaço para novas coisas. Então eu tô bem nesse momento de fechamento de ciclos, início de outros, então tô super animada. Boa. Eu acho que Igor, como que você tá? eu tô com a mesma linha de raciocínio, assim, acho que olhando para trás, ah, desde que a gente começou as nossas conversas, né, bem como uma rede de apoio, a gente começou esse projeto juntos depois e, pô, tá chegando ao 10º episódio, acho que teve uma curva de aprendizado muito grande, assim, para nós três e a gente aprendeu muito ouvindo as pessoas também. Então, eu tô mega feliz por isso, assim, de verdade. Acho que é assim que eu me defino nesse momento do meu dia, sabe? E aí, Cadu? Mas, Pô, eu tô feliz, tô empolgado com o tanto de conhecimento que eu adquiri através do projeto. Hoje, especificamente, eu estou muita gente experimentar uma coisa nova, que é uma live no Instagram, eu nunca tinha feito. Então, né, essas coisas que me ajudam a ser mais criativo, experimental, eu tendo a agradecer demais. Então, é um resultado do processo, da jornada do sabático também, né? De deixar eu mais conectado com as paixões, exercitar a criatividade, fazer coisas novas. Então, estou super feliz aqui com essa nova aventura. E, de fato, criando o 10º episódio do Modo Avião, que foi uma grande jornada, está sendo. Então, gente, hoje a gente vai fazer uma retrospectiva dos episódios. A gente vai abordar os aprendizados que a gente adquiriu, os momentos mais interessantes desses 9 episódios que passaram e também do que aconteceu na nossa vida em paralelo. E vai compartilhar insights também, né, que a gente teve ao longo dessa jornada. Então, eu acho que essa é um pouco da ideia, assim. E reforçando, a gente criou 9 episódios, é uma jornada e tanto. Para quem nunca tinha feito nenhum podcast ou criado um podcast produzido, né? uhum. É uma grande jornada. E então vamos lá compartilhar nossas experiências e reflexões por aqui. Eu acho que dá para trazer um breve resumo, né? A gente no início começamos com 3 episódios. Eu acho que foi uma grande ideia de nos entrevistarmos, de contarmos a nossa história, porque eu acho que toda vez que a gente fala sobre nosso momento, a gente aprende com algo, né? A gente aprende uma coisa nova, seja revisitando um pensamento, seja olhando um fato que aconteceu por uma perspectiva diferente. Então, acho que os 3 episódios entrevistando a gente mesmo foi muito bom, assim. Até para eu te conhecer melhor, Adri, né? O Igor conhecia um Sim, pouco mais. Eu acho que contigo foi um momento muito bom, assim, de ganhar mais igualmente. intimidade, suas histórias, né? Muito massa, foi super importante mesmo. E o Igor, assim, por mais que a gente já tenha trabalhado juntos, eu acho que vocês também já se conheciam, você saber o lado mais profundo desse processo é diferente, né? Porque como eu falei no meu episódio, a gente não fala sobre nós na profundidade do que a gente sente, né? Então a gente vai sempre dando uma reduzida, ou vai pulindo um pouco, né? Mas ao mesmo tempo, quando você fala sobre você, você lapida a sua própria história. Então, acho que esse foi o primeiro ensinamento que o próprio podcast me trouxe, assim,
de eu falar sobre coisas que eu nunca tinha falado com outras pessoas e lapidar essa história, saber olhar outros ângulos das coisas que eu fui vivendo, sabe? E eu acho que aconteceu isso com a maior parte das pessoas que a gente conversou, assim, pelo que a gente foi vendo. Exato. Ó, Eu acho acho- que. Ah, vai lá, Igor, vai lá, compartilha aí. Não, eu ia comentar que ao mesmo tempo em que a gente acabava falando, pelo menos nos 3 primeiros episódios, né, sobre a gente, tem todo um processo de autorreflexão também, porque eu acho que eu me preparei bastante para no que eu ia compartilhar, e eu acabei, acho que amadurecendo com isso, enxergando vários problemas por outras óticas, sabe? Eu acho que isso que é o mais importante no final do dia, tipo, no final do dia acho que nem eu me conheço direito, saca? Mas compartilhar um pouco disso com quem, com mais de 100, com mais dos mil plays que deram no nosso podcast na primeira temporada, pô, para mim é muito gratificante ver Sim, que no final do dia, além da gente estar se Bom conhecendo, a gente demais. está impactando algumas pessoas, assim. Uhum. Acho que vários dos feedbacks que a gente recebeu em off é uma prova disso, saca? Sim, total. E aí, eu acho que, relembrando outros episódios, né? Eu tava vendo quem tá assistindo nossa live, Carol Marques está aqui presente, que foi um episódio que foi bem tocante, na minha opinião, assim. Eu conheço a vida e a história dela pessoalmente, mas é sempre é uma experiência nova escutar através de um formato, através de uma dinâmica que envolva outras pessoas, né? Então, acho que ela trouxe detalhes que alguns eu não lembrava, outros foram novos, assim, que me marcou bastante. Eu vi que o Matheus Padeles apareceu aqui também. Eu acho que o episódio dele foi esclarecedor, né? Que trouxe sim. a ótica do alinhamento entre propósito e performance, coisa que eu não conseguia alinhar. Pessoalmente, para mim eram coisas bem diferentes, mas fez muito sentido pela história dele, né? Super, Total. super. Eu acho que em todos os papos eu consegui extrair alguma coisa, assim. Pô, e o fato de você se dedicar para ter uma escutativa de uma pessoa por, sei lá, 40 minutos, 60 minutos, que foi o que a gente fez, além de ter uma empatia maior com a pessoa, acho que você consegue enxergar Com aquele problema certeza. por outro lado, sabe? Nossa, sim, total. Cara, isso que você falou foi para mim o maior marco, assim, de que no começo, nas gravações, eu ficava realmente com a escutativa ali muito presente. E depois, nos últimos episódios, eu já estava com o papel do lado, porque eu falo assim, cara, essa pessoa falou determinadas Sim. palavras, expressões que eu quero carregar comigo, né? Então, é muito massa isso, porque eu estava tão presente que eu precisava anotar determinadas coisas. Então, em alguns momentos parecia quase sei lá, uma palestra, assim, sabe? No sentido Total. de que é tanta coisa que dá para carregar. E ao mesmo tempo teve muitos episódios que eu fui ter algumas sacadas uma semana depois. Que eu falei assim, cara, Uhum. aquele negócio que aquela pessoa falou lá no episódio tá fazendo muito sentido 2 semanas depois. Assim. Então é impressionante como me fazia refletir muito naquele momento, mas ao mesmo tempo é uma reflexão que durava dias, assim, sabe? E eu Total. acho que teve uma sacada muito legal que foi, às vezes, meio não, não, às vezes planejadas por nós, mas às vezes mais no improviso, que era como as conversas se conectavam, né? Então a gente começou falando de nós, legal, ver a Aham. história da Carol, ver a história do Murilo, que teve umas relações muito Nossa, íntimas, as duas são muito íntimas. Depois a demais. gente foi se abrindo para conversas que eram contextos exteriores, né? Como que você começa já a Uhum. lidar com filosofias, com metodologias, com processos, né? Então, que tem muito do Jonas, teve muito do Matheus também, a própria Ju. Então, acho que todas as conversas elas foram criando uma linha do tempo que acho que se a gente invertesse a ordem não seria tão legal, sabe? Aham. Total. Total. E eu acho que embora as pessoas não possam ter o hábito de escutar Ouvir todos, podcast, né? eu acho que essa é uma boa experiência para quem não iniciou ainda, ou para quem está chegando agora, né? Escutar em ordem cronológica, né?
porque eu acho que vai ter um significado de história, de crescimento, né, de jornada, assim. E para quem não quiser também, fica à vontade para escolher aleatoriamente o que faz sentido para você, né? Sim. Muito bom, assim. Eu acho que falando sobre os, né, me pegou rapidinho ali. Cara, eu não fazia ideia de como que era tocar uma paternidade, ainda mais com gêmeos, assim, né? E aí foi muito Murilo, né? legal que ele, opa, perdão, Musato, Murilo Chitai. Pai de gêmeos, decidiu tirar o sabático ali meio forçado, para viver a paternidade, que era um sonho dele. Para mim foi assim super tocante entender tanto os desafios como pai, desafio, desafios como profissional pai e desafios entre ele e a esposa também para descobrir como resolver os problemas, né? Como essa curva de aprendizado de maternidade e paternidade oferece, assim, de riquezas, né? Para mim foi super tocante, assim, foi uma baita experiência de aprendizado. Muito bom. Foi ótimo. O que eu gostei muito desse episódio foi que a gente falou muito realmente da relação paternal, mas o encerramento daquele episódio, quando a gente fala sobre como as empresas lidam hoje com isso ainda, isso me pegou bastante, assim, Uhum, porque eu tenho, como eu falei, né, tenho muitas amigas que são mães solos, mães com famílias, então eu conheço uma outra realidade por elas, né? Mas o quanto ainda a gente vê uma dificuldade das empresas entenderem essa relação que ela não é a mais importante que o trabalho, né? E na família, quando você tem filhos, parece que isso fica muito mais intensificado, né? Então, aquele encerramento dele, que ele comenta sobre isso, que ele comenta que a coisa mais importante da vida dele é ele mesmo, porque senão, se ele não estiver bem, ele não está ali para a família dele. Eu uhum. acho que isso é foi tão forte para mim, essas duas partes, que eu acho que a gente carrega as nossas decisões, próximas decisões, seja de mercado, seja o que for da vida, né? Com mais, pelo menos para mim, tipo, tem mais esse parâmetro que eu preciso considerar na minha tomada de decisão, sabe? Total. Então foi super legal essas sacadas que ele foi trazendo assim no meio da complexidade de Ah, ter filhos gêmeos, ah, sabe? sim. Igor, você que está em Dubai tem um pouco de lag, eu queria que você compartilhasse também, porque eu acho que tem grandes reflexões que vêm de você. Boa. Eu vou pular para o próximo episódio, falando do episódio do Jonas, para mim teve um momento que me deu um tapa na cara, assim, porque foi bem na época que eu tinha começado a correr. Eu lembro que eu estava na Indonésia nesse período, então estava correndo todas as manhãs. E como forma de métrica, ainda continuo usando o Strava. Eu falei, caraca, ontem bati esse recorde aqui e eu vou postar nos meus stories, porque eu quero que as pessoas vejam. E aí teve um ponto que ele trouxe, que ele falou, cara, tipo, por que que a gente precisa fazer isso, sabe? E ele usou exatamente o exemplo da corrida. Por que a gente sai para correr e a gente precisa postar nos stories? Eu falei, cara, Aham, eu não tinha, acho que eu estava no modo tão automático da coisa, de precisar fazer qualquer coisa e ganhar coraçõezinhos, ganhar foguinhos, ganhar belezinhas, que era por uma pura necessidade de ego, saca? Uhum, E quando ele falou isso, eu me questionei sobre, eu realmente não encontrei um motivo racional, eu acho que eu me considero uma pessoa muito racional de por que eu preciso estar fazendo isso? Qual é o motivo de eu estar fazendo isso? E, e desde então eu comecei eu trouxe isso para mim como exemplo, acho que ele trouxe outros exemplos, muito falando sobre a filosofia e tudo mais, mas esse exemplo foi algo que estava muito no meu dia a dia, assim. uhum. E, e desde então eu decidi, recentemente, até fazer alguns experimentos e eu excluí o Instagram do meu celular. Falei, cara, tipo, por quê? Por que eu preciso estar aqui? E minha qualidade de vida, acho que eu fiz um teste de 2 semanas, foi muito boa, assim. Minha
minha ansiedade diminuiu, meu tempo de tela diminuiu consideravelmente. Eu Legal. consegui focar em outras atividades ao longo do dia. E foi baseado nesse insight que ele deu de não Uhum. precisamos estar showing off Uhum. tudo que a gente faz, saca? Sim. É, Eu até queria fazer um parênteses sobre isso, porque para mim foi um dos top 3 aprendizados dessa temporada também, essa passagem, mas por uma outra ótica também. Obviamente, isso mexeu pra caramba comigo, do tipo, por que eu tô postando? Eu senti que depois desse episódio eu virei muito mais low profile, mas eu lembro que ele também falou assim, cara, no final a gente é um produto dentro desses produtos. A gente está produtizando os nossos hobbies, né? Aham. Então, isso também mexeu comigo, assim, porque no final é uma máquina, né? Que não é só o like que está ali, mas o que tem por Uhum. trás a gente está fazendo isso, né? Então, em vez de a gente estar ali presente no nosso hobby, na verdade a gente está fazendo alguma coisa, às vezes pensando que isso pode ser postado, que vai virar um like e tal, mas no final isso continua enriquecendo esses caras, entendeu? Tipo, continua criando uma outra. Tem esse outro lado comercial dos nossos hobbies, sabe? E isso também mexeu bastante comigo, que não era uma. Tipo, por mais que eu pensasse sobre isso, não era aquela coisa assim, putz, isso eu preciso estar mais atenta para isso não é só o que eu estou publicando e o porquê estou publicando, mas como isso também retroalimenta um ecossistema, sabe? Então, essa outra parte desse ponto, Igor, cara, isso também tô carregando, sabe? Cara, é bizarro, porque você fica pensando, mano, por que e a gente posta foto de prato de comida? Tipo, mano, tem muita gente no mundo passando fome e a gente tá lá divulgando foto de comida, sabe? Então isso começou a criar umas certas reflexões dentro de mim também, sabe? Enfim, eu imagino que no futuro as pessoas vão achar ridículo a gente ficar falando assim, nossa, aquela galera, aquela geração millennium lá, que tirava foto de qualquer coisa e postava, deve ser muito estranho, mas até lá pelo menos eu tenho um pouco mais de consciência. Aham. Com certeza. Eu lembro também do papo que a gente teve com a Nádia, que para mim pegou no sentido assim, cara, eu fiz meu sabático e uma das coisas que eu aprendi foi que eu quero trabalhar remotamente. Esse é o modelo que eu quero tocar daqui para frente. Porque é assim que eu consigo criar com mais facilidade uma linha mais definida entre o trabalho e a vida, né? Eu Uhum. consigo, com essa linha, dizer, não, eu vou fazer isso amanhã, por hoje acabou. A partir de agora eu vou aproveitar que eu estou trabalhando remotamente para ir à praia aqui de Recife, ou sei lá, de onde ela estivesse, né? E para mim foi muito bom, assim, porque ela falou com tanta convicção, né, que aquilo transformou a vida dela, que aquilo deu mais significado para o trabalho, né? O trabalho ganhou uma forma de, ela entendeu o trabalho como uma forma de conseguir fazer os hobbies dela, né? Tipo, tirou Uhum. o peso que o trabalho tinha, colocou o peso para dentro do guarda-chuva da vida, e não o contrário. E que o trabalho remoto ajudou muito a desenhar essa linha, falar não com mais clareza das coisas que não faziam sentido, as coisas que não precisavam ganhar urgência de forma descabida, né? Então, para mim foi um lance, cara, eu acho que isso eu quero isso, saca? Eu quero esse caminho remoto, eu quero ter essa liberdade, eu acho que essa flexibilidade que eu quero ter com o tempo e com meus comprometimentos, sabe? Então, para mim foi muito esclarecedor, assim, escutar e aprender com ela. E é uma sacada diferente de outros episódios que a gente viu uma grande migração de carreira, né? O Jonas foi para tatuagem, a Carol Verdade. embarcou uma realidade mais independente. No caso da Nádia, ela voltou para coisas muito parecidas, né? O É, trabalho, a função é a mesma, o tipo de empresa é a mesma, mas ela mudou ela, né? Ela mudou a forma é. com que ela lida. Se tá no controle ela, como ela lida, eu achei isso, para mim foi um grande insight ouvindo o episódio dela, sabe? No Uhum. final, essas entidades tá muito distante da gente conseguir.
influenciar. Então, a melhor forma que tem é como que eu estabeleço meu estilo de vida e Sim, como que eu me encaixo da melhor forma possível, ou ao contrário, como ele se encaixa da melhor forma possível na minha realidade, né? Então, isso para mim foi a grande sacada, sabe? exato, exato. Nossa, para mim foi incrível, assim. Ela desenhou muito bem essa linha e tá muito feliz. Eu desejo para ela que isso continue na vida. Ai, com E por, certeza. e por fim, teve a Juliana, né, gente? Que foi, nossa, que entrevista que foi aquela. Que Uma papo, aula, né? né? Convenhamos. Sim. É, você quer compartilhar um pouco, Igor, o que surgiu, você que está nessa travessia não só de mudanças, mas mudanças de trabalho, mas também geográfica, né? Boa. Cara, o episódio da Juliana especificamente, eu acho que eu vi mais de 3 vezes enquanto eu estava correndo, assim. E eu confesso que todas as vezes que eu ouvia, tinha uma parte que me pegava, tinha várias partes que me pegavam muito, assim. E uma das coisas que ela falou, que eu até importei para o meu Notion, e vou deixar em algum dos meus futuros textos, foi quando ela disse, não importa o que ela faz com você, o que importa é o que você faz com que a vida fez com você. Aham. E, cara, quando ela falou isso, tipo, eu falei, caraca, faz muito sentido. E me bateu de um jeito profundo, assim, porque acho que você, Adri, todo mundo que tá ouvindo, tipo, já passou por algum tipo de crise, sabe? Seja a perda de alguém, seja, a, sei lá, a perda de um trabalho, a perda de alguém especial, algum acontecimento. Uhum. E acho que essa frase dela faz a gente olhar a vida com outro sentido, assim, né? Tipo, cara, aconteceu, agora ah, tem que reagir. O famoso papel de reagir. Uhum. E ela falou disso com uma naturalidade que eu falei, cara, eu curti muito isso. Acho que todo Uhum. o papo dela sobre a gestão da travessia, sobre como olhar esse A jornada, momento, a jornada, tipo, conseguir olhar com um pouco mais de distanciamento sobre estar acontecendo isso, tem que tomar essas decisões, porque caso eu não tome essa decisão, também posso tomar uma péssima decisão, acho que não tomar uma decisão também é uma decisão, e eu comecei a encarar alguns problemas por outra ótica. Uhum. Então foi um dos papos que eu refleti muito, assim, e acho que a gente fechou essa roda de 9 episódios com ela, que foi fechando de um jeito muito bom. Sim. Não sei qual foi a percepção do episódio dela para vocês. Ah, tem uma frase dela que eu nunca vou esquecer, que é toda mudança gera uma crise, Muda. mas nem toda crise gera mudança. Para mim, isso é um Exato. aprendizado para a vida. Eu anotei essa naquele dia. Porque, cara, aquilo foi. Cara, é óbvio isso, como que eu nunca tinha prestado atenção que é isso, sabe? E que nem toda crise, ela é uma crise que precisa ser turbulenta se você tem ferramentas, né? Se você sabe que. Cara, o episódio dela para mim foi muito interessante porque eu vi muito do próprio design no modelo mental dela, né? Verdade. Então ela fala muito sobre isso, né? De você ganhar profundidade, você aceita que aquilo está acontecendo, você entende, você não evita absorver aquilo e depois você consegue explorar alternativas, explorar técnicas, explorar que é o Uhum. caminhar para você de fato chegar a outra margem. E quando você chegar na outra margem, é como a vida é um protótipo. Cara, a chance de dar errado existe da mesma forma de dar certo, né? Exato. Então, isso para mim foi tipo muito massa, assim, porque esses meses todos eu vim como designer, eu vim tentando me desassociar um pouco do design mais tecnológico, no sentido de estar envolvido com tecnologia, com Uhum. produto, e olhar ele mais de uma forma mais crua, né? E foi muito legal ter percebido isso na fala dela, porque no final é o jeito que a gente pensa e não o fato de entregar uma tela, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Então, para mim, isso foi um
parece que tirou uma mala tão pesada das minhas costas, sabe? Por Sim, ter tido tantos anos no universo de tecnologia, eu falei assim, cara, o que eu aprendi, calma, dá para eu aplicar ele e esse total. meu pensamento em várias outras esferas, inclusive comigo mesma. É, exato. Não, foi demais, assim, cheio de ferramentas, né? Uhum. E, gente, eu queria ver com vocês, assim, depois de passar por um tempo no sabático, eu tô desde, faz 7 meses que eu tô. Adri, quanto tempo você está no sabático? Tô entrando no quinto mês. No quinto, e você, Igor? Meu Deus, padre. A gente tava Tamo embarcando junto sem junto, saber. né? A gente nem combinou, mas a gente Juntar. estava combinados. Então isso combinou. E aí eu queria saber como que vocês olham para trás do momento que estão agora e comparam os momentos, né? De autoconhecimento, de experiências que vocês fizeram, o que brotou na vida de vocês durante esse período. Bom, eu vou Contem deixar um o Igor pouquinho. responder pro S. Show. Boa. Eu confesso que eu me considero uma pessoa de muita sorte, assim. Então, quando eu saí do Oriente Médio, eu tive a oportunidade de ir para o Sudeste Asiático. Morei no Sudeste Asiático por 3 meses, mas ainda eu fui com sentimentos muito embaralhados, assim. Extraviaram muitas coisas da minha mala. Meu tripé, minhas caixinhas de ferramenta, mas Caraca, meus sentimentos foram todos comigo, saca? Aquele negócio, aquele emaranhado de ansiedade, de dúvida, de questionamentos, de tristezas, de, sei lá, aflições, não foi extraviado, saca? Foram comigo. Eu pensei interessante. que, cara, talvez mudando geograficamente, isso iria sumir, mas não sumiu, Aham, me acompanhou, saca? E eu falei, cara, tipo, eu não posso migrar de país para país ou de cidade para cidade, porque isso vai continuar comigo. Então, eu preciso encarar isso de frente. perfeito. Mas Uhum. não é tão fácil assim encarar de frente, principalmente Uhum, porque entra uma parte de ah, insuficiência. Acho que eu me considero uma pessoa que eu me cobro muito. Então, eu uhum, sempre tenho uma régua muito alta comigo e eu sempre me acho muito ruim em quase todas as coisas que eu faço. Então, está sendo um processo de amadurecimento, assim. Uhum. E ainda mais quando eu me coloquei num lugar onde ninguém conhecia minhas histórias, onde ninguém conhecia minhas feridas, ou ninguém sabia quem era o Igor, que foi uhum, no norte da Tailândia. Eu me vi mais num espaço sozinho, assim. Sabe? aham, Tipo, eu me vi numa sociedade como se eu fosse um estranho ali. E eu realmente era um estranho. Mas depois ir para a Indonésia, começar a pensar melhor sobre a vida, sobre os próximos passos, até onde eu estava, e até de coisas que eu gostava de fazer e deixei de fazer, como a própria escrita. Depois de encontrar um amigo meu em outros lugares e agora retornar para o Oriente Médio, eu acho que eu estou num processo de ressignificar as dunas. É até poético isso, eu diria. Mas eu acho que eu Aham, venho achei para bonito. cá. é bonito mesmo. Eu venho para cá agora, tipo, muito mais maduro, assim, emocionalmente falando. E acho que eu tô nesse processo ainda. E o modo como eu tô expondo o Igor para o mundo nesse momento é através dos nossos papos, que é uma super, foi e é uma super rede de apoio para mim. Legal. Alguns amigos meus que, tipo, cara, eu sei que se algum problema acontecer, eu mando mensagem para eles, eles estão lá para me ouvir, tipo, sabem desse meu processo desde quando eu decidi ir para o Oriente Médio, eu liguei para eles e falei, cara, aconteceu isso, isso e isso. E até esse momento, Uhum, falo diariamente com eles. E a própria escrita, que eu decidi semana Uhum. passada escrever um pouco do que eu sinto, assim, mas de um jeito extremamente vulnerável, sabe? Como eu é escrevo no meu isso. Notion, no meu diário de bordo, jogar para o mundo. Então eu estou feliz. Legal. Mas amanhã eu posso estar Que triste e bom. depois eu posso estar um pouco ansioso.
Mas queria saber como vocês estão também. Massa. Bom, eu vou responder e depois vou pedir para o Cadu contar de você, Cadu. Mara, Mas eu vou contar de uma forma que, com certeza, esse período foi muito diferente do que eu imaginaria, né? Mesmo tentando não imaginar muito, a gente cria expectativas, né? A gente acha que... E eu acho que no teu episódio você mesmo falou isso também, né? Que a Dulce já tinha percorrido um caminho antes da gente. Mas mesmo não tendo grandes planos, eu tinha desejos, tinha alguns objetivos e uhum, confesso que os primeiros meses, eles foram bem impactantes para mim. Talvez os primeiros 2, 3 meses ali. Porque eu não tinha noção do tamanho do esgotamento que eu tava. Foi quando eu saí e falei, cara, eu não tenho energia nem para fazer as coisas que eu sim, gosto. Eu lembro que no seu episódio você falou da dificuldade até de viajar. E, cara, eu também tava sim, com essa dificuldade. Então, ali eu me choquei, assim, sabe? E me deparar com esse tamanho de desgaste me doeu muito, assim, porque eu sou uma pessoa muito ativa, sou uma pessoa uhum, muito. Gosto de estar sempre fazendo coisas, de estar me desenvolvendo, não pelo lado profissional, mas como ser humano, né? aham, Então, isso foi um choque muito grande para mim, porque eu falei, cara, eu tô sem autoestima, tô sem vontade de fazer as coisas, tô sem energia, e eu tenho aí 6 meses, 6, 7 meses que eu me dei, o tempo vai passar, vai chegar no final, o que eu vou ter feito disso? Então, virou uma autocobrança muito grande, o que não me ajudou. Então, me sim, fazia, tipo, em vez de falar assim, não, beleza, eu ainda tenho 6 meses, então ergue, sabe? Não, me jogava mais aham, para baixo. Então, e foi bom. Hoje eu olho para trás e falo, cara, foi bom ter vivido isso, porque foi muita terapia para entender que tinha coisas ali que eu precisava dissolver, abrir mão, eu precisava olhar mais para minha saúde, isso também mudou muita perfeito, coisa. E fui também. Aí eu fui descobrindo outras formas de conseguir fazer as coisas sem eu ter a pressão de ter que fazer muitas coisas, né? De tipo, é muito gigantesco viajar. Então eu fui viajar com tudo, tipo, um pacote pronto, assim, sabe? Que aham, não é naturalmente o que eu faria, eu gosto de planejar, mas eu achei que foi uma solução que me ajudou a lidar e me movimentar. Eu lembro que até o dia que eu tava para viajar, eu tive uma crise de ansiedade. Falei, cara, eu nem vou viajar. Aí eu falei assim, caraca, não, tá tudo pago. Não, eu vou. E, cara, foi a melhor coisa que eu fiz quando eu passei lá 15 dias em Minas, né? E aham, foi excelente, porque eu queria desbravar mais coisas no Brasil, etc. Então, foi muito importante ter vivido isso. E eu tô querendo até falar um pouco disso, porque às vezes a gente acha que entrou no sabático, a vida fica, nossa, você não tem rotina, você pode fazer qualquer coisa e tal. Mas dependendo do teu emocional, não é questão de ter tempo de sobra. O tempo de sobra também é seu inimigo, sim, né? Então ali foi um processo bem difícil, assim. Mas depois de interessante, ter respirado para fora, assim, eu acho que eu voltei com já conseguindo determinar mais alguns limites, né? A gente conversou algumas vezes também de coisas que cada um estava passando, a forma com que a gente também estava trabalhando no modo avião, determinar melhor como que eu ia me alimentar, como que eu ia praticar um uhum, esporte, voltar a fazer determinadas coisas, voltar a estudar. Eu comecei também a escrever mais, então de manhã, acho que o Igor caiu ali, mas não, tá online. Beleza. Mas eu comecei a escrever também mais, né? A fazer minhas páginas matinais. Isso dá um descarrego também nas emoções. Então, hoje, eu sinto que eu não tenho a maior parte das respostas ainda, mas eu tô aham, confortável no sentido de que eu ainda tenho tempo e eu me permiti ter esse tempo. Então, eu não preciso ter a resposta semana que vem. Eu posso ter a exato, resposta em dezembro, que é daqui 2 meses. É é, dois é meses, isso, mas tempo, você tempo, exatamente. Então, da onde eu saí para onde eu cheguei, eu acho que eu caí mais um pouco.
achei que eu não estava caindo, mas eu caí mais um pouco no Aham. fundo do poço, Caramba. mas beleza, tô reerguendo, sabe? E foi Sim. louco, porque eu achei que essas coisas e aí a gente vê como a gente é muito é, imaturo em determinadas coisas, né? Ou acaba não levando a sério alguns determinados sinais. Mas eu falei, cara, esse negócio, eu faço terapia, faço um monte de coisa, esse negócio vai pegar em mim, eu vou pegar os sinais antes. E quando eu saí, que eu percebi o quanto que eu estava já vivendo um certo burnout ali, né? Até, enfim, praticamente diagnosticada ali, né? Então, eu acho que eu tive viver esse luto e agora estou em uma outra fase que eu espero que aí renda várias coisas legais para frente, sabe? É um pouco Perfeito. Caramba. disso. É E uma baita aí, jornada, né? sim. É uma E é baita sozinha, jornada, assim. né? Porque a É, vida de todo verdade. mundo anda. É a tua vida que fica parada, entre aspas, parada, porque você que está de É, sabático, né? é uma outra Então ela viagem. caminha numa outra velocidade. Sim, sim. Eu acho que do meu lado, assim, eu estou muito contente com minha jornada sabática, assim, inédita, né, até aqui, que eu precisava mergulhar nesse meu momento mais introspectivo e de reavaliação. Eu precisava me redescobrir como pessoa. Acho que a experiência anterior que eu tive com o trabalho, que foi super intensa e chocante, assim, bagunçou meus valores. Eu acho que isso está no meu podcast, no meu episódio, de uma forma mais clara. Mas bagunçou quem eu era, assim, sabe? Tipo, putz, o que que eu gosto? Né? Tipo, quais são as prioridades? Se eu quero fazer mais isso do que aquilo. Então, acho que deu uma bagunçada e eu consigo enxergar hoje que eu estou entrando numa terceira etapa do meu sabático. Eu não sei exatamente quando que termina, né? Estou aqui quase no oitavo mês. Eu não sei quando termina, mas suponho que é ainda esse ano, né? Vamos sentindo. Mas eu numa terceira etapa que a primeira foi um pouco mais longa, que foi uma jornada imersiva em autoconhecimento. Então, redescobrir quais são os meus valores, atualizar, revisitar. O segundo foi tipo, beleza, acho que agora tem bastante material, entendi um pouco melhor, quero clareza. Eu comecei a organizar um pouco os pensamentos e agora na terceira etapa eu acho que eu estou mais no modo seguir. Vamos ver, vamos tentar, vamos experimentar. Vou conversar com essa pessoa, vou começar essa iniciativa, reconectar com uma vida social mais ativa barra profissional também, né? Então, eu falei que, putz, o episódio da Nádia me ajudou a esclarecer bastante o modelo de trabalho que eu quero ter. Eu estou, nesse momento, entendendo como eu quero fazer isso. E aí, conversando com as pessoas, eu consigo entender bem, muito melhor, né? De forma mais eficiente, com a inteligência coletiva, Uhum. como que eu posso andar daqui para frente, né? Começar a testar algumas coisas mais no campo profissional também. Então, acho que, nossa, sim, e já penso, né, uma outra oportunidade para tirar um segundo sabático, que é tão bom, né? É, com certeza. Ô, Cadu, só um parênteses até do que você está conversando sobre esse lance de se movimentar para uma estrutura aí do que seria teu retorno ao mercado, né? Mas nessas últimas temporadas, eu sinto que ainda existe um tabu muito grande para a gente falar sobre equilíbrio de vida e trabalho, assim. Aham, Até pelas pessoas que eu também ando conversando, as mentorias que eu ando fazendo, no sentido de que tem algumas pessoas que elas almejam isso, mas elas não falam tanto sobre isso, como se fosse até putz, se eu me pronunciar sobre esse assunto, o que que vão pensar de mim dentro no mercado? uhum, Sabe? Tipo, era uma coisa que sim. eu reparei, tipo, que existe um tabu. Então, até o que você falou um pouco sobre o episódio da Nádia me lembrou isso. Eu queria saber de vocês daí, então, se vocês percebem algum tabu sobre esse pensamento, né, de equilibrar a vida pessoal e assim por diante.
Sim. Vai Total. lá, Igor. E eu acho que a gente importa muitas coisas de outros lugares, saca? Principalmente do mercado norte-americano como um todo. E hoje, se você fala sobre work-life balance dentro do escritório, por exemplo, dá a sensação de que você não quer trabalhar. É um pouco do que eu sinto, saca? Um pouco das pessoas com esse Uhum. receio de tipo, cara, somos feitos para trabalhar, vivemos para trabalhar. Só que quando você olha para outra parte do globo, ali para o lado mais europeu, eu vejo que a visão é outra, sabe? As pessoas prezam Uhum. por ter um tempo de uma qualidade de vida também. Tipo, ter um tempo para sua família, ter um tempo para fazer seus projetos pessoais, ter um tempo para simplesmente cuidar da casa, cozinhar. E eu vejo que, pelo menos no nosso caso, no mercado que a gente estava inserido, no Brasil especificamente, meu, a gente é muito focado em só por produção, produção. E é comum, tipo, eu ver a galera, acho que cada vez mais eu tô percebendo via LinkedIn, a galera se afastando, pessoas que decidiram tirar um sabático, pessoas que decidiram mudar totalmente de área, pessoas que estavam trabalhando com tech e foram para cidades menores, porque a qualidade de vida era melhor, mas continuou trabalhando no mesmo ramo. Então eu sinto que tem esse tabu, saca? Tipo, você fala sobre esse assunto, talvez Aham. você pode ser mal olhado, assim. Não sei como o Cadu enxerga isso na visão dele, por meio da rede dele, mas queria entender também. Eu acho que sempre tem um choque quando você abre diálogo, abre o assunto sabático, assim. Algumas pessoas não entendem, outras pessoas já tiraram, mas sempre existe uma. Tá, e aí, né? O que é isso? O que isso significa para você e o que isso vai significar para mim, né? Para a pessoa que está escutando. Eu acho que por muito tempo eu fiquei nesse receio de, tá, qual termo eu uso? E aí, através da terapia, através de autoconhecimento, foi, não, beleza, é sabático, tem até, né, um outro nome que eu possa dar. E isso foi percebendo que, para aquelas pessoas que ficavam mais curiosas em relação a esse momento, para mim foi assim, te entendo, mas eu não consigo tirar, fazer isso no meu momento. Assim, as pessoas traziam para a vida delas, sabe? Ao Aham. invés de perguntar, tá, e aí, o que que você está aprendendo, né? Tipo, e como está sendo essa jornada? O que que você pretende fazer? Por que que você está fazendo isso, né? Eu percebi que as pessoas traziam muito para si mesma, para a realidade Isso é delas, verdade. né? Então, para mim, quando eu percebia isso, claro que não foram todas as pessoas que fizeram isso, mas a maioria fez. Eu falava, ah, beleza, né? Eu acho que cada um tem sua realidade, né? Eu tô aqui para falar mais sobre a minha, né? Tipo, da realidade do outro, porque é uma jornada muito subjetiva, né? O sabático. Cada sabático tem um significado individual, assim. Então, eu comecei a Uhum. me respeitar, mas a respeitar também a conversa, assim, né? Para não ficar uma coisa meio uma trocação de defesa e ataque, assim, sabe? E para aquelas pessoas que se abriram mais, assim, a conhecer esse momento que eu tô, pô, foi muito legal, assim, cara, porque desenrolou uns papos, putz, eu queria tirar muito isso também, porque eu vejo que você conseguiu a- você consegue aproveitar o tempo através de uma perspectiva de prazeres e desejos e não tanto pela pressão, responsabilidade de fazer, executar, terminar, entregar resultado, assim. Então, quando eu consegui desenvolver um papo mais aberto, né, um papo mais objetivo, assim, sobre o assunto sabático, work-life balance também, eu senti que as pessoas buscavam soluções tanto para o assunto em si, né, de tá, seria massa as empresas oferecerem uma iniciativa de para elas, para as pessoas desopilarem, para, sei lá, depois de entregar um projeto, ter um off-site para descansar a mente, aprender com isso. Percebi que tinham faíscas que saíam para tentar resolver problemas, mas também achavam para a realidade delas de uma forma objetiva também, assim, ah, putz, eu queria tirar Uhum. isso,
ia ser muito legal entrar numa jornada de autoconhecimento, porque é muito rápido o dia vivendo, né? Então, tem os dois lados, assim. Foi interessante. Nossa. Para você, Adri, teve... Como que foi? Cara, esse negócio que você falou sobre as pessoas levarem para próprio contexto, realidade, eu não tinha me tocado e é muito verdade isso, assim, de tipo. Aí tem uma certa curiosidade, assim, né, de tipo o que você está fazendo, mas em relação a esse ponto do tabu, né, eu sinto que na esfera, assim, com quem eu trabalhava, né, com as pessoas do cargo que ocupavam, eu sinto realmente que que é como se fosse assim uma utopia conseguir conquistar isso, sabe? Tipo Uhum. assim, cara, é um discurso legal, mas para o momento do mercado é utópico conseguir isso. E isso me Perfeito. assusta, sabe? Porque não deveria ser assim, né? Tipo, a gente não está É. caminhando a favor. Parece que a leitura que eu faço é que com a pandemia, as empresas, as pessoas entenderam a importância do cuidado com a saúde mental. Mas parece que com a aceleração, né, com essa. Eu não nem digo o encerramento da pandemia, né? Porque. Mas enfim, né? Mas com essa desaceleração, e Entendo. principalmente com essa onda de voltar para o presencial, eu acho que isso não foi um aprendizado consolidado, sabe? Foi Uhum. temporário. E aí virou para uma página muito agressiva, falando de mercado, sabe? Então, eu sinto que. Eu sinto uma certa pena de ver que a gente podia ter aprendido mais sobre isso. E ver que não é porque acabou que as pessoas não levam algum tipo de, entre aspas, sequela, assim, né, de impacto, porque muita gente revisitou diversos pontos, né? Tipo, cada um. Opa, tô me ouvindo Tá duplicado aqui. perfeito. Tá bom? Tá rolando. Acho que é o Igor que tava mexendo ali, mas beleza. Foi. Boa. Então, eu sinto que, putz, a gente perdeu um aprendizado super legal sobre saúde mental e isso daí eu acho que ainda tem um tabu, assim, parece que ficou, não é um assunto desejado numa conversa, sabe? E isso me Aham. entristece um pouco, porque eu fico pensando, cara, como que eu volto pro mercado de trabalho se tá Não nesse é nível, fácil. né? Tipo, Uhum. exatamente. Então, parece que eu vou voltar para o mercado mais desafiador do que quando eu entrei no sabático, sabe? Então, acho que essa é a reflexão que eu fico, Uhum. sendo bem pragmática. Boa. Mas eu acho que a gente pode falar sobre outra coisa, bem rapidinho, que é o que vocês vão fazer por vocês hoje, Boa. encerrando como nossa também boa É. tradição nos episódios. Se o Igor estiver ajustando ali, eu posso dar seguimento. Pode Hoje, puxar. Meu fone morreu. Meu fone faleceu. Mas a Por eita, isso. gente está te ouvindo. a gente te escuta. Não, perfeito. Mas se eu deixar o áudio aberto, vai vazar aí. Vai ecoar. Tá bom. Pode. Eu acho que tá rolando, Igor. Do meu lado aqui, eu vou no ortopedista daqui a pouco. Eu preciso Boa. ver minha lombar. Eu deixei de procrastinar. Aproveitei que tô aqui em São Paulo, que meu plano é daqui, né? E aí eu resolvi fazer isso por mim. É sexta-feira? mas preciso ir no ortopedista, sabe? Saúde em Então, primeiro lugar. é isso. Boa. E você, Igor? Aqui são 8h10, mas eu vou correr daqui a pouco ainda. Então, tô progressivamente aumentando um pouco quantidade versus pace. E acho que eu vou acabar a minha sexta sim. E vou escrever, né? Como eu comentei, voltei a escrever um pouco. Então, quero ver se até quinta-feira que vem tem coisa nova lá nas minhas redes. E é isso. Boa. Bom, por mim aqui, eu tô organizando um pouquinho minha casa, tô cuidando um pouquinho de mim essa semana, voltei pra Ótimo. academia. Então, esse tipo de coisa já é um bom respiro. E eu tô aqui na missão certinha de beber meus 3 litros de água
Então, o que eu vou fazer por mim, muito bem feito, é continuar me tratando muito bem, que é muito importante. Sim, bom demais. Boa. Gente, foi um prazer incrível essa live. Eu acho que entre trancos e barrancos rolou super, né? Vários desafios tecnológicos e de fuso horário, mas rolou. Então estamos de parabéns. E muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui, quase uma hora de live, né? Foi muito legal compartilhar, reviver esses momentos com todos que prestigiaram. E com esse episódio a gente encerra a primeira temporada do Modo Avião. Eu gostaria de saber, né? Nós gostaríamos de saber, eu vou falar por todos vocês, o que vocês acharam dessa temporada? Manda DM, manda lá no Spotify, tem um cantinho para responder, ou manda no YouTube o que vocês acharam dos episódios, o que surgiu de reflexão, de insights na vida de vocês. A gente adora escutar isso. E a gente vai ter uma segunda temporada. Eles prepararam o caminho para essa segunda temporada. Isso Adriva, aí. querem dar as últimas mensagens? Quero agradecer quem está aqui, né? Que bom que vocês fizeram essa pausa com a gente, né? Eu acho que esse foi um lema que a gente carregou muito bem, que é entender que estar em modo avião é estar ali para se reconectar, né? E desconectar de outras coisas. Então, que tenha sido uma boa pausa para a galera. Boa. Do meu lado, acho que só para encerrar também, eu fiquei muito feliz porque trazendo métricas de vaidade, a gente alcançou mais de 1.000 plays em quase todos os continentes e de um modo totalmente orgânico. Demais. O que para mim, isso me deixa feliz, sabe? Pelo fato de ser orgânico, no boca a boca, a gente não fez muito buzz em cima do que a gente está construindo. E o fato de estar construindo isso com pessoas que eu admiro muito, acho que só dá mais caldo para os próximos passos que a gente tem aí por vir. Seja na nossa jornada individual ou na nossa jornada coletiva. Demais, ótimas palavras, gente. Bom, obrigado então, pessoal, para quem acompanhou. Por favor, continue nos acompanhando. Compartilhe o seu feedback com a gente adora. E até a próxima Desconexão. Valeu. Valeu. Valeu.